Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem coisa que a gente não escolhe herdar. Meu marido morreu numa terça-feira de agosto, no meio do pasto, com a enxada na mão e o sol batendo no pescoço, como se o mundo não soubesse o que tinha acabado de acontecer. Infarto fulminante, disse o médico do posto, como se dar nome à coisa fosse suficiente para eu entender. Não foi. Nunca é. Faz 6 anos. 6 anos que eu acordo antes do galo, que eu boto a chaleira no fogo, que eu olho para o banco vazio do lado da mesa e finjo que está tudo bem. Aprendi cedo que a vida da mulher na roça é isso. Aprender a fingir enquanto faz o serviço. O rancho é meu agora. 120 alqueires de terra vermelha e capim seco, umas 20 cabeças de gado magro, uma casa de pau a pique que meu sogro construiu antes de eu nascer, e silêncio. Muito silêncio. O tipo que enche o peito e pesa como pedra cheia d'água. Meu nome é Neuza. Tenho 52 anos, cabelo grisalho que eu prendo num coque sem pensar, mãos grossas de tanto arame e enxada, e um filho. Wendell, 23 anos, magro feito vara, que ainda mora comigo porque não tem para onde ir ou porque não quer me deixar ir sozinha, que é o que eu suspeito quando ele acha que estou dormindo e fica sentado na varanda olhando o escuro. A gente vive assim, juntos e sozinhos ao mesmo tempo, como 2 galhos do mesmo toco que o raio partiu. Naquele dia, o dia que eu preciso contar, o dia que ainda não sei explicar direito, a gente tinha saído para caminhar pela estrada de chão que margeia a propriedade. Era costume nosso quando a cabeça ficava pesada demais. O sol estava quase no meio, daquele jeito cruel de agosto que não perdoa ninguém. O chão vermelho rachado, o capim amarelado de sede, o vento levantando remoinho de poeira lá no fundo da curva. Eu ia falando sobre as cercas do lado norte, que precisavam de reparo, e Wendell ia ouvindo com aquela atenção mansa dele, concordando de cabeça, quando de repente ele parou. Parou no meio da frase que eu estava dizendo. Apertou minha mão. Eu senti antes de olhar. Tem mãe que sente. É uma coisa que não tem explicação científica. É da natureza mesmo, como o gado sente tempestade antes de o céu mudar de cor. Eu senti o aperto da mão do meu filho e o meu corpo inteiro reconheceu que tinha algo errado antes dos meus olhos confirmarem. Quando levantei o olhar pela estrada, vi um menino, pequeno, sozinho, descalço, vindo na nossa direção com uma calma que não combinava com lugar nenhum. Olhei para os lados. Não tinha cerca quebrada, não tinha estrada vicinal, não tinha nenhuma casa por pelo menos 5 quilômetros na direção de onde ele vinha. O cerrado fechado de um lado, pasto seco do outro, e aquela figura pequena caminhando como se soubesse exatamente onde estava indo. Fica do meu lado, eu disse baixo para Wendell, sem tirar o olho do menino. Ele continuou vindo. Não parou, não gritou, não acenou, só caminhou, devagar e firme, como quem não está perdido, como quem está chegando. Quando ficou a uns 3 metros de nós, parou, olhou para mim por um segundo, depois olhou para o Wendell e sorriu. Foi aí que o frio me pegou. Porque aquele sorriso não era de criança perdida, encontrando adulto para pedir socorro. Era outra coisa. Tinha dentro daquele sorriso alguma coisa que eu não sabia nomear, mas que me fez engolir seco e rezar um Padre Nosso por dentro sem mover os lábios. Wendell se encolheu ao meu lado. Encostou o braço no meu, como fazia quando era pequeno e tinha medo. Mãe, ele disse baixinho, eu não gostei dele. Eu também não tinha gostado, mas tinha algo pior do que o medo. Havia dentro do meu peito um reconhecimento que eu não conseguia justificar. Como quando a gente sonha com um lugar que nunca visitou. Mas dentro do sonho, sabe o cheiro. Sabe onde fica cada porta, sabe que tem uma pedra solta no degrau da entrada. Aquele menino era estranho, e ao mesmo tempo era familiar de um jeito que me perturbava mais do que o próprio estranhamento.
Cadê sua mãe? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele demorou. Não foi a demora de quem pensa na resposta. Foi a demora de quem considera se vai responder. Não tenho, disse por fim, seco, sem lágrima, sem tremor no queixo, sem nada do que uma criança coloca na voz quando diz uma coisa dessas. Você está perdido? Balançou a cabeça. Não. Então você veio de onde? Ele olhou para a estrada atrás dele, depois para frente e então apontou. Com o dedo quieto e certeiro, apontou na direção da minha casa. O arrepio subiu pela minha espinha como cobra subindo em tronco molhado. Você me conhece? Perguntei. Minha voz saiu menor do que eu queria. Ele assentiu. Devagar, como quem confirma o que já sabia ser óbvio. Qual é o seu nome? Me olhou por alguns segundos, com aqueles olhos escuros e fundos que pareciam ter visto mais do que qualquer criança tem direito de ver, e disse, você já sabe. O sol continuava batendo igual. O vento continuava levantando poeira. O mundo não tinha parado, mas dentro de mim, alguma coisa tinha travado feito roda de carroça no buraco fundo. Olhei em volta. Nada. Nenhum sinal de vida. Só a estrada e aquele silêncio estranho que parecia ter engolido até o barulho dos insetos. Eu sabia que não podia deixar aquela criança ali. Mesmo com tudo dentro de mim, dizendo que aquilo estava errado. Mesmo com o Wendell quieto demais do meu lado. Mesmo com aquele frio no meio do peito que o sol de agosto não estava conseguindo derreter. Vem, eu disse. Ele veio, sem hesitar, sem olhar para trás. Veio como quem estava esperando que eu dissesse aquilo fazia tempo. E quando passou por mim para caminhar do meu lado, eu senti um frio que não era do vento. Era um frio que vinha de dentro, que subia pelos braços e descia pelo pescoço e ficava parado no meio do peito como coisa viva. A gente seguiu pela estrada. Eu no meio, Wendell de um lado, o menino do outro, e ele não falou mais nada. Não perguntou o nome do lugar, não perguntou quanto tempo faltava, não olhou para o cerrado com curiosidade de quem está vendo pela primeira vez. Só caminhou, olhando para frente, com aquela calma que não pertencia nem à criança nem ao lugar. Faltavam uns 300 metros para a porteira quando eu percebi. Ele desviou do buraco antes de chegar nele. Um buraco fundo no meio da estrada, que está ali faz pelo menos 2 anos, que eu contorno todo dia no automático. Antes de chegarmos, antes que qualquer um de nós apontasse, ele deu um passo para o lado e contornou. Como quem já sabe. Eu olhei para o Wendell. Wendell tinha os olhos arregalados. Nenhum dos dois falou nada. Chegamos na porteira. Ele olhou para ela por um segundo, não como quem vê pela primeira vez, mas como quem reconhece. E entrou. Passou pela porteira como se fosse dele. E quando chegamos à casa e eu abri a porta, ele não esperou. Não ficou parado no batente olhando para dentro como toda criança estranha faz. Entrou direito. Atravessou a sala sem hesitar, virou no corredor, e quando eu cheguei na cozinha, ele já estava lá, no canto. No exato canto onde eu guardo o balde d'água desde que me entendo por gente. Pegou a cuia que fica pendurada no prego, bebeu, sem perguntar. Sem procurar, sem errar. Minha mão gelou. Meu filho parou na entrada da cozinha com a boca aberta. Quem te mostrou isso? Eu perguntei. Minha voz saiu tão baixa que mal ouvi a mim mesma. Ele virou devagar, sem susto, sem culpa, ninguém. Então, como você sabia onde ficava? Me olhou por um momento. Eu sempre soube. O silêncio que caiu sobre aquela cozinha foi o tipo de silêncio que a gente sente na pele. O tipo que a chaleira esquentando no fogão não consegue romper. O tipo que fica depois que uma palavra muito pesada é dita, mesmo que a palavra pareça simples. Eu fiquei ali parada, com as mãos penduradas do lado do corpo, olhando para aquele menino que bebia água da minha cuia, como se tivesse feito isso a vida inteira. E lá no fundo mais escuro do meu peito, no lugar onde eu guardo as coisas que tenho medo de pensar, alguma coisa começou a se mexer,
como se eu também soubesse, só que ainda não sabia o quê. Eu fiz o que toda mulher da roça faz quando não sabe o que fazer. Botei água para ferver, peguei o feijão que tinha sobrado do almoço, esquentei no fogo baixo, fatiei uma broa de milho que eu tinha feito de manhã e pus tudo na mesa sem dizer uma palavra. Minha mãe me ensinou que comida é a primeira forma de entender uma situação. Se a pessoa come, está com fome. Se a pessoa não come, tem algo maior do que a fome perturbando ela. Ele comeu. Comeu devagar, sem pressa, sem aquela voracidade de criança que ficou sem comer. Comeu como come quem está habituado à mesa, quem sabe o ritmo da refeição. Pegou o feijão com a colher do jeito certo, partiu a broa com os 2 polegares, bebeu a água em gole medido. Wendell ficou sentado na outra ponta da mesa, mal tocando no prato, me olhando. Eu olhava para o menino. O menino olhava para o prato. Como é seu nome? Eu perguntei de novo, tentando soar natural. Tentando soar como Neuza, que é uma mulher prática, que não se assusta com qualquer coisa. Ele levantou os olhos. Você pode me chamar de Theo. Theo. Repeti o nome baixinho, como se estivesse testando o peso dele na língua. Quantos anos você tem, Theo? Ele pensou. Não foi uma hesitação comum, daquelas de criança que perde a conta. Foi uma hesitação estranha, como se a pergunta tivesse uma resposta mais complicada do que parecia. Depende, ele disse. Depende de quê? Ele não respondeu. Olhou pela janela da cozinha. A janela que dá para o quintal dos fundos, para o pé de manga velho, para o curral, e ficou olhando como quem está verificando se algo ainda está no lugar onde lembrava. Você já esteve aqui antes? Perguntei. Minha voz saiu mais firme dessa vez. Precisava de uma resposta que fizesse sentido. Ele demorou. De um jeito disse, sim. Que jeito é esse? Virou para mim. E foi aí que eu vi, pela primeira vez com clareza, os olhos dele. Eram escuros, quase pretos, com aquela profundidade que a gente vê às vezes em pessoa muito velha, não velha de corpo, velha de dentro, velha de coisa carregada. Não combinavam com o rosto pequeno, com o pescoço fino, com as mãos de criança que ainda guardavam a cuia. Do jeito que a gente conhece um lugar antes de chegar nele, ele disse, do jeito do sonho. Wendell empurrou a cadeira levemente para trás. Eu senti o movimento sem precisar olhar. Levantei da mesa, peguei os pratos, fui até a pia. Precisava de um momento com as mãos ocupadas. A água fria da torneira caiu sobre os meus dedos e eu fiquei ali, esfregando o prato sem necessidade, respirando devagar, organizando o que eu sabia dentro da minha cabeça. O que eu sabia era pouco e era demais ao mesmo tempo. Eu sabia que aquele menino tinha aparecido do nada numa estrada sem saída. Eu sabia que ele conhecia minha cozinha melhor do que visitante tem direito de conhecer. Eu sabia que o nome do meu filho tinha saído da boca dele sem que ninguém tivesse dito. E eu sabia, esse era o saber que me perturbava mais fundo, que havia no meu peito um reconhecimento que eu não conseguia justificar nem varrer. Quando eu me virei, ele tinha saído da cozinha. Fui atrás, rápida, o coração adiantando o passo. Ele estava no corredor, parado, olhando para a porta fechada do quarto do fundo. Aquela porta eu não abria fazia 3 anos. Ninguém abria. Wendell sabia disso. As poucas pessoas que vinham me visitar. A dona Raimunda da venda, o padre uma vez no Natal. Ninguém nunca chegava até aquele corredor. A porta estava lá como uma promessa que eu tinha feito sem palavras, que eu não precisaria atravessá-la de novo enquanto não estivesse pronta. O menino ficou olhando para ela com uma atenção que não era de criança curiosa. Era de quem sabe o que tem do outro lado. Foi aqui que ele morreu, né? A voz saiu baixa, quase gentil, quase como alguém que pergunta uma coisa que sabe, mas precisa confirmar para ter certeza de que o outro também sabe. O mundo parou, não é figura de linguagem. O mundo parou de verdade.
O tic-tac do relógio de parede que eu mal ouço mais de tanto costume, o zumbido do geladeira, o barulho do vento nas telhas, tudo parou. Ficou só o silêncio e aquela frase suspensa no ar do corredor como fumaça. Eu não respondi. Não consegui. Minha boca se abriu e não saiu nada. Só o ar que eu precisava puxar para não desabar ali mesmo no corredor da minha própria casa. Meu marido tinha caído naquele quarto. Tinha batido com a cabeça no canto da cômoda, o médico disse, antes do infarto tomar conta. Ele foi sozinho. Eu estava no pasto quando aconteceu, e quando entrei em casa, ele já estava no chão, com aquela quietude que não tem confusão com sono, que a gente reconhece mesmo sem ter visto antes, porque o corpo da gente reconhece a morte antes da mente aceitar. Eu tinha fechado aquela porta naquele mesmo dia, e ninguém mais tinha entrado. Ninguém sabia disso, nem a dona Raimunda, nem o padre. Eu nunca contei para ninguém onde exatamente ele tinha caído, porque contar fazia ser real de um jeito que eu não aguentava. Wendell apareceu atrás de mim no corredor. Olhou para o menino. Olhou para a porta. Olhou para mim. Vi no rosto do meu filho a mesma coisa que eu estava sentindo. Um medo que não era de assombração, que era pior do que assombração. Era o medo de alguma coisa que a gente não tem categoria para nomear. O menino não esperou resposta. Virou, caminhou pelo corredor, entrou no quarto dos fundos, o quarto de hóspede que nunca tinha hóspede, e deitou na cama com a naturalidade de quem chega em casa depois de viagem longa. Ficou de barriga para cima, olhando para o teto, com os braços abertos nos lados do corpo. Eu fui até a porta daquele quarto. Você vai dormir? Vou descansar um pouco, ele disse. Fechou os olhos. Depois, sem abrir, disse, você pode deixar a janela aberta. Eu gosto do barulho do curral à noite. Eu olhei para a janela daquele quarto. Ela dava para o curral. Informação que ninguém de fora sabia. Eu deixei a janela aberta e fui sentar na sala com Wendell, os dois de frente um para o outro, sem saber o que dizer. A noite foi chegando devagar, daquele jeito roxo e quieto que o cerrado tem quando o sol se vai, e os grilos foram tomando conta do silêncio que a gente deixou no ar entre nós dois. O que você acha? Wendell perguntou por fim, em voz baixinha, como se o menino pudesse ouvir de lá. Fiquei em silêncio um tempo. Não sei, eu disse. E isso é o que mais me assusta. Wendell passou a mão pelo cabelo. Jeito dele quando está nervoso, jeito que ele tem desde menino. Mãe, ele sabia onde fica o balde. Eu sei, ele sabia meu nome. Eu sei, ele sabia do quarto do pai. Aquilo eu não respondi, porque responder era confirmar, e confirmar era abrir uma porta que eu não sabia se estava pronta para ver o que tinha do outro lado. Naquele quarto no fundo da casa, o menino chamado Theo dormia, ou descansava, como ele disse, com a janela aberta para o barulho do curral. E eu fiquei acordada na sala, com o rosário enrolado na mão, rezando não um Padre Nosso específico, mas aquela reza sem forma que a gente faz quando não sabe pedir pelo nome o que quer de Deus, só quer que Ele segure a situação, que Ele não deixe o chão desaparecer debaixo dos pés da gente. O chão não desapareceu naquela noite. Mas às 2 da madrugada, eu acordei com um silêncio. Não foi barulho que me acordou. Foi a ausência, o sumiço do barulho normal da noite. Os grilos, o sapo lá no brejo, o vento nas telhas. Tudo tinha parado de uma vez, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Me levantei sem acender a luz. Fui pelo corredor no escuro, guiada pelo costume de 30 anos naquela casa. E ouvi, do quarto do menino, uma voz baixa. Não era choro, não era chamado. Era fala. Como alguém que recita alguma coisa de memória, como quem relembra, como quem passa em revista uma história que conhece de cor, mas precisa percorrer de novo para ter certeza que não esqueceu nenhuma parte. Encostei a mão na porta. Parei, respirei e empurrei. A porta cedeu devagar, sem barulho, como se a própria casa estivesse segurando o fôlego junto comigo. O quarto estava no escuro, mas não num escuro fechado.
A janela que eu tinha deixado aberta deixava entrar um pedaço de céu. E naquela noite, o céu estava cheio de estrelas, daquele jeito que só existe longe de cidade, daquele jeito que faz a gente se sentir pequena e protegida ao mesmo tempo, como se o universo inteiro estivesse velando alguma coisa que dorme lá embaixo. O menino estava sentado na cama, não deitado, sentado, com as costas eretas, as mãos pousadas nos joelhos, olhando para a janela. A luz das estrelas pegava no perfil dele, no nariz pequeno, no queixo fino, no pescoço magro, e por um segundo, só por um segundo que eu não gosto de lembrar porque me desestrutura toda, ele me pareceu antigo. Não velho, antigo. Como essas imagens de santo que ficam nas capelas de beira de estrada, desbotadas pelo sol e pela chuva, mas com alguma coisa nos olhos que o tempo não consegue apagar. Quando eu entrei, ele não se assustou. Nem virou rápido, nem levou susto, nem fez aquele movimento que criança faz quando adulto aparece no escuro. Aquele encolhimento de quem foi pego fazendo coisa proibida. Ele simplesmente virou a cabeça na minha direção com a calma de quem já estava esperando que eu aparecesse, com a calma de quem marcou o horário. Você demorou, ele disse. Aquelas duas palavras, simples assim. Você demorou. Mas elas carregavam dentro delas um peso que não era de criança, um peso de quem esperou por muito tempo, de quem aprendeu a esperar e ficou cansado de esperar e mesmo assim continuou esperando porque não tinha outra escolha. Fiquei parada no batente, com o coração batendo alto demais para o silêncio que estava no quarto. Demorei, eu repeti, tentando manter o pé no chão. Tentando ser a Neusa prática que resolve problema antes de se assustar com ele. Pra quê? Ele inclinou a cabeça. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que me atravessou de um lado ao outro, porque era um gesto que eu conhecia. Não sabia de onde, só sabia que conhecia. Para me encontrar, ele disse. Entrei no quarto. Não por coragem. Coragem eu não tinha naquele momento, nada que eu pudesse chamar honestamente de coragem. Entrei porque ficar parada no batente me parecia pior. Me parecia a coisa que se faz quando a gente quer negar o que está acontecendo. E eu já tinha gasto anos da minha vida negando coisas que estavam acontecendo bem na minha frente. Sentei na beirada da cama. Mantive distância, mas sentei. Eu nunca te vi antes, eu disse, com cuidado, como quem coloca um passo de cada vez num chão que pode não aguentar o peso. Ele me olhou. E aquele olhar, foi o primeiro momento de alta tensão daquela noite. Não foi barulho, não foi susto, não foi nada que eu pudesse apontar depois para alguém e dizer, olha, foi aqui que eu me assustei. Foi o olhar. Foi a profundidade daquele olhar de criança que não tinha profundidade de criança. Foi perceber que ele estava me vendo de um jeito que a maioria das pessoas não vê a gente. Não o meu rosto, não a minha roupa, não a minha postura de mulher cansada, sentada na beirada da cama num quarto escuro. Ele estava me vendo por dentro. Vendo a Neusa que existe embaixo da Neusa, que acorda cedo e bota a chaleira no fogo e resolve o serviço e sobrevive. A Neusa que eu tenho escondido até de mim mesma faz 6 anos. Ainda não, ele disse. Demorei um segundo para entender que era a resposta para o que eu tinha dito. Ainda não me viu, ele completou. Mas vai. Isso não faz sentido, eu disse, e minha voz saiu diferente, não mais firme, não mais prática, saiu pequena, saiu como a voz de mulher que está com medo, mas ainda não admitiu para si mesma que está com medo. Eu sei que não faz, ele respondeu. E tinha nessa resposta uma delicadeza que me desarmou completamente, porque não era a delicadeza de quem consola. Era a delicadeza de quem entende, de quem passou pelo mesmo estranhamento e chegou do outro lado e aprendeu que algumas coisas precisam de tempo para fazer sentido, não de explicação. O vento entrou pela janela naquele momento.
Trouxe cheiro de terra, de capim seco, do esterco do curral que de noite tem um cheiro diferente, mais denso, mais real. Trouxe também o barulho dos grilos que tinham voltado, devagar, um por um, como se tivessem esperando para ver como aquela conversa ia terminar antes de recomeçar o serviço deles. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei. Com ainda não? Ele ficou quieto por um momento. Olhou para a janela, olhou para o céu, cheio de estrelas lá fora. Eu segui o olhar dele sem querer e fiquei um segundo também olhando para aquele céu enorme. Aquele céu de agosto que não tem nuvem, que não tem misericórdia de nuvem, que é só estrela e escuridão e a sensação de que o mundo é maior do que a gente aguenta pensar. Você esqueceu de mim, ele disse por fim. Virei para ele, rápida. Eu não esqueci. Eu nem sei quem você é. Você esqueceu, ele repetiu sem levantar a voz, sem acusação, como quem constata um fato triste, mas não alterável. Porque ainda não aconteceu. O ar dentro do quarto mudou. Não foi temperatura. O calor de agosto continuava lá, grudado nas paredes de pau a pique, colado na pele. Foi outra coisa, uma pressão. Como quando a gente mergulha fundo numa água parada e sente o peso de tudo que tem acima. Ainda não aconteceu o quê? Eu perguntei, e dessa vez minha voz saiu num fio. Ele me olhou, fundo, com aquela dor que eu não consigo descrever, sem sentir de novo o nó na garganta. Porque não era dor de criança, era dor de gente que perdeu alguma coisa grande e aprendeu a carregar, mas ainda dói, que vai doer sempre, que esse é o tipo de dor que a gente incorpora e carrega junto com os ossos. Você vai estar cansada, ele disse, devagar, como se estivesse lendo em algum lugar que eu não consigo ver, mais cansada do que já está, sozinha, com medo, sem dinheiro, sem ver saída. E vai achar que é a única saída. O silêncio que veio depois daquilo foi o silêncio mais pesado que eu já senti dentro de uma casa. Mais pesado que o silêncio do dia que meu marido morreu. Porque aquele silêncio do dia da morte eu já conhecia. Eu tinha feito as pazes com ele. Eu tinha aprendido a forma dele. Esse silêncio era novo. Tinha dentro dele uma coisa que eu não queria nomear, que eu estava recusando nomear, que eu estava empurrando para longe com toda a força que restava em mim. Não, eu disse. Minha voz estava embargada. Não. Foi exatamente isso que você disse, ele respondeu baixinho. E então eu entendi o que ele estava dizendo. Não de uma vez. Não como revelação que cai do céu limpa e completa. Foi como quando a gente tenta enxergar alguma coisa no escuro e vai juntando pedaço por pedaço até que a forma aparece. E quando aparece, a gente queria ter continuado sem enxergar, porque enxergar é pior. Eu entendi que ele estava me dizendo que eu ia desistir, que eu ia chegar num ponto. Um ponto que ainda estava no meu futuro, mas que ele já tinha vivido, já tinha visto, já tinha sofrido as consequências. Em que eu ia achar que era melhor não continuar, que ia ser mais fácil parar. E a verdade que me envergonha contar, mas que preciso contar porque essa história não serve de nada se não for honesta, é que aquilo não me pegou como surpresa total. Tinha noites, algumas noites de agosto parecidas com aquela, em que eu ficava sentada na varanda depois que Wendell dormia e olhava para o escuro do cerrado e pensava que o cansaço era grande demais. Que 6 anos era tempo demais para carregar o que eu carregava. Que talvez o meu marido não tivesse ido sozinho, talvez estivesse me esperando em algum lugar e que eu estava demorando demais para encontrar o caminho. Eu nunca tinha dito isso para ninguém, nem para Wendell, nem para Deus, nas minhas rezas. Guardava no lugar mais fundo, mais escuro, mais fechado de mim, o lugar que a gente não abre nem para si mesmo. E aquele menino sabia. Eu nunca faria isso, eu disse. Mas minha voz não tinha convicção.
E ele sabia que não tinha, e eu sabia que ele sabia, e aquele saber compartilhado entre nós dois naquele quarto escuro foi a coisa mais íntima e mais assustadora que eu já vivi. Você vai, ele disse, não com crueldade, com dor. Você vai porque vai achar que Wendell vai ficar bem sem você. Que ele é novo, que tem vida pela frente, que sua presença só está pesando. Você vai fazer a conta errada. As lágrimas começaram a cair antes que eu percebesse que estavam vindo. Não foi choro com soluço e convulsão de peito. Foi o tipo de choro que escorre silencioso, que a gente só descobre quando sente a umidade no queixo, quando o sal chega nos cantos da boca. Wendell me precisa, eu disse, como âncora, como a coisa que eu repito para mim mesma nas noites difíceis. Eu sei que ele precisa, o menino disse, mas você vai esquecer disso. Você vai ficar cega para o tamanho que a falta de você ia deixar nele. Como você sabe dessas coisas? Ele ficou me olhando por um longo tempo. O vento entrou de novo. O capim lá fora balançou com um sussurro seco, aquele barulho de agosto que parece palha, que parece coisa antiga sendo folheada. E então ele fez a coisa que quebrou tudo que estava restando de chão firme debaixo dos meus pés. Levantou a camisa devagar. Mostrou o braço. Do lado esquerdo, na parte interna do antebraço, onde a pele é mais fina, mais clara, tinha uma marca. Uma mancha de pele mais escura, irregular, com uma forma que lembrava vagamente uma folha dobrada ao meio. Eu congelei, porque aquela marca, aquela mancha exata naquele lugar exato, era a marca de nascença do Wendell. Estava lá desde que ele nasceu. Eu tinha beijado aquela marca 1000 vezes quando ele era bebê. Tinha passado o polegar por cima dela enquanto ele dormia no meu colo, enquanto eu ficava acordada de madrugada, amamentando, enquanto o mundo inteiro dormia, e só eu e ele estávamos acordados naquela troca silenciosa, que é a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida. Eu conheço aquela marca como conheço minha própria voz, e ela estava no braço daquele menino. Meu coração parou de bater. Não é figura de linguagem dessa vez. Eu senti ele parar. Um segundo de silêncio absoluto dentro do meu próprio peito antes de ele retomar. Mais forte, mais assustado, batendo contra as costelas como animal encurralado. Isso não é possível, eu sussurrei. Eu também achei que não era, ele disse. Até acontecer. Minha mão foi até a marca sem que eu mandasse. Os dedos tocaram aquela pele e ela estava quente. A temperatura normal de pele viva, de corpo vivo, de criança real. E eu tirei a mão como se tivesse tocado em brasa. Quem é você? Eu perguntei. E dessa vez, a pergunta não era de interrogatório, era de súplica. Era a pergunta de alguém que está no limite do que aguenta não entender. Ele abaixou a camisa, me olhou e disse, do seu amanhã. As pernas fraquejaram. Eu estava sentada, mas mesmo assim as pernas fraquejaram, como se os músculos tivessem desistido de segurar o peso do que eu estava ouvindo. Você é, eu comecei. Parei. Recomecei. Você está me dizendo que você é o Wendell, que você é meu filho, que você veio do futuro. Ele não confirmou, não negou. Só me olhou com aquela dor velha nos olhos novos. Isso é impossível, eu disse. Mas eu já estava dizendo aquilo para mim mesma, não para ele. Já estava tentando me convencer de uma coisa que o meu corpo inteiro tinha parado de acreditar desde o momento em que ele soube o nome do balde e o nome do meu filho e o lugar onde o meu marido tinha caído. Eu sei que parece, ele disse, mas você está me vendo. Você está me tocando. E você conhece aquela marca. Por que você veio? Minha voz saiu quebrada em pedaços desiguais. Por que você está aqui? Ele demorou um tempo longo, longo demais. O tipo de silêncio que acontece quando a pessoa sabe o que precisa dizer, mas está juntando coragem para dizer, ou juntando as palavras certas para que a coisa não machuque mais do que precisa machucar. Porque você me deixou, ele disse por fim.
E eu vim para que você não deixe. Aquilo me partiu. Não tem outra palavra. Partiu. Como racha no meio de parede que parecia sólida, como galho que cede de repente com um estalo seco no silêncio do mato. Partiu por dentro, num lugar que eu nem sabia que ainda estava inteiro. Eu nunca te deixaria, eu disse. E dessa vez havia convicção. Havia raiva, inclusive. Uma raiva protetora, maternal, do tipo que sobe da barriga antes da gente pensar. Nunca. Ele me olhou. Você vai estar num dia que parece não ter saída, ele disse. E vai pensar que eu fico melhor sem você. Que eu sou novo, que eu me viro, vai fazer a conta errada, mãe. A última palavra, mãe, saiu da boca dele tão natural, tão sem esforço, tão cheia de uma intimidade que não deveria existir entre mim e aquele estranho, e ao mesmo tempo tão cheia de uma familiaridade que estava no meu corpo antes de estar na minha cabeça. Eu desabei. Não foi dramático, não foi choro alto, não foi desespero de novela. Foi o tipo de desabar silencioso que acontece quando a gente finalmente para de segurar. Quando os ombros descem, quando a mandíbula afrouxa, quando as lágrimas vêm sem pressa, porque já não há mais motivo para segurá-las. Fiquei assim por um tempo que eu não sei medir. E ele ficou quieto, não me tocou. Não disse que ia ficar tudo bem. Ficou quieto do lado de mim, naquele quarto escuro com a janela aberta para o céu de agosto, com o barulho dos grilos lá fora e o cheiro de terra seca vindo do cerrado, e deixou que eu chorasse o tanto que eu precisava chorar. Quando o choro passou, não terminou. Esse tipo não termina, mas passou. Eu enxuguei o rosto com as costas da mão e respirei fundo. Ainda dá tempo? Eu perguntei. A voz saiu rouca, mas firme. A firmeza que vem depois do choro, que é diferente da firmeza de antes. É mais honesta, mais limpa. Ele demorou alguns segundos. Segundos que pareceram ter o peso de coisas que ele estava calculando, pesando, medindo com uma régua que eu não consigo ver. Dá, ele disse, mas não é fácil. Nunca foi, eu respondi. E pela primeira vez desde que ele tinha chegado na minha cozinha, ele sorriu de um jeito diferente. Não aquele sorriso estranho e calmo da estrada. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, que tinha dentro dele alguma coisa que eu reconheci imediatamente, porque era o sorriso do Wendell. Aquele sorriso torto do meu filho que aparece quando ele está emocionado, mas não quer mostrar. Dessa vez, ele disse, não me deixa. Fechei os olhos. Por um segundo, só por um segundo, deixei o silêncio do quarto me cobrir inteiro. O vento, o capim, os grilos, o cheiro de terra, a marca no braço daquele menino que era impossível e que estava lá. Quando abri os olhos, o quarto estava vazio. Não foi devagar. Não teve som. Não teve porta se abrindo. Não teve passos. Não teve nada que explicasse a ausência. Ele simplesmente não estava mais. A cama estava como ele tinha deixado, levemente amassada onde ele sentou, o travesseiro deslocado. Mas ele não estava. Me levantei. Fui até a janela. Olhei para o quintal, para o curral, para o escuro do cerrado lá atrás. Nada. Corri para o corredor, para a sala, para a cozinha. Nada. Abri a porta da frente e saí para a noite de agosto, que estava quente e seca e cheia de estrelas, e fui até a estrada. Olhei nos dois sentidos. O chão de terra batida estava frente a mim, vermelho escuro à luz da lua, e havia nele pegadas, pequenas, de criança descalça, indo em uma única direção, para longe da minha casa. Fiquei parada na beira da estrada por um tempo que não sei medir, com o vento quente no rosto, com o coração batendo num ritmo que eu não reconhecia, com as estrelas lá em cima fazendo o que as estrelas sempre fizeram, existindo sem dar satisfação para ninguém. E pensei num Wendell adulto vindo de volta no tempo para salvar a mãe de si mesma. Pensei na conta que eu estava fazendo errada. Pensei nas noites de varanda, no escuro do cerrado, nos pensamentos que eu não admitia nem para Deus. E pela primeira vez em muito tempo,
Em 6 anos de silêncio e fingimento e sobrevivência sem esperança, eu senti alguma coisa se mover dentro do meu peito. Não era alegria, não era paz. Era menor que isso e maior que isso ao mesmo tempo. Era a decisão. A decisão de não fazer aquela conta errada. O sol de agosto não tem pena de ninguém. Ele chegou cedo, como sempre, jogando luz pela fresta da janela da sala onde eu tinha ficado sentada o resto da madrugada. Não tinha voltado para a cama. Não fazia sentido tentar dormir depois do que tinha acontecido. Seria como tentar fechar os olhos no meio de uma tempestade e fingir que o barulho é chuva comum. Fiquei na cadeira de balanço que era do meu marido, com o rosário no colo e a chaleira esquecida no fogo até a água evaporar toda, e deixei a noite ir embora sozinha. Quando o galo cantou, eu já estava acordada fazia horas. Wendell saiu do quarto antes das 6, com o cabelo despenteado e olheiras fundas de quem também não dormiu bem. Me olhou. Olhou para o corredor. Olhou de volta para mim. Ele foi, eu disse, antes que ele perguntasse. Wendell ficou parado no meio da sala. Passou a mão pelo rosto. Aquele gesto cansado, aquele gesto adulto que ele foi aprendendo nos últimos anos e que às vezes me pega de surpresa porque ainda espero ver o menino que ele era. Foi como? Simplesmente foi, eu disse, durante a noite. Ele olhou para o corredor de novo, para o quarto do fundo, depois voltou para mim. Mãe, o que aconteceu lá dentro? Fiquei olhando para ele por um tempo. Olhei para o meu filho de 23 anos, magro, cansado, com aquela marca no antebraço esquerdo que eu sabia de cor sem precisar ver. Pensei em tudo que eu podia dizer. Pensei em como qualquer coisa que eu dissesse ia soar. Louca, ou confusa, ou as duas coisas juntas. Toma café, eu disse. Depois a gente conversa. Não era esquiva. Era necessidade. Eu precisava primeiro organizar dentro de mim o que tinha acontecido. Precisava passar a mão por cima daquilo tudo como quem alisa uma roupa amassada. Não para fingir que não estava amassada, mas para entender a forma que tinha ficado. Fiz o café forte, fritei ovo, pus pão na mesa. Sentamos os dois e comemos em silêncio. Daquele silêncio de pessoas que se conhecem o suficiente para não precisar preencher o ar com palavra toda hora. Lá, pela segunda xícara, eu comecei. Contei tudo. Não deixei de fora nada, nem as partes que me envergonhavam, nem as partes que eu sabia que iam soar impossíveis, nem a parte das pegadas na estrada, nem a parte da marca no braço. Contei com a voz firme de quem já chorou o suficiente para chegar do outro lado do choro e ficar só com os fatos. Wendell ouviu. Não me interrompeu. Não fez cara de quem está duvidando. Ficou com as mãos envolvendo a xícara, os olhos em mim, ouvindo. Quando eu terminei, ficou quieto um tempo. Depois levantou a manga da camisa, olhou para a própria marca de nascença. Aquela mancha no antebraço esquerdo que está lá desde que ele nasceu, irregular como folha dobrada ao meio. Ficou olhando para ela por um tempo longo. Mãe, ele disse por fim, com a voz baixa, você acredita que era de verdade? Não sei o que era, eu disse honestamente, mas sei o que eu vi, e sei o que eu senti, e sei que não foi sonho porque sonho não deixa pegada na estrada de chão. Ele assentiu devagar. E aquilo que ele disse, Wendell falou, sobre você, sobre o que você ia fazer, não era pergunta, era constatação. Ele estava me dizendo que havia entendido o que o menino tinha avisado e que havia entendido também que o aviso era necessário. O que significava que meu filho sabia, naquele nível em que a gente sabe as coisas sobre quem ama. Que as noites de varanda não eram só varanda. Eu olhei para o meu café. Eu não ia. Eu disse, mãe, Wendell, me olha. Levantei os olhos. Meu filho estava me olhando com aquela expressão que o pai dele tinha.
Aquela expressão de homem que não chora fácil, mas que quando está perto de chorar, fica com a mandíbula dura, fica mastigando o ar, fica segurando o queixo numa contração discreta que quem conhece reconhece. Eu sei que tem noites difíceis, ele disse, devagar, com cuidado, como quem coloca cada palavra no lugar certo para não machucar mais do que precisa. Eu sei que às vezes você fica na varanda e fica quieta demais. Eu fico acordado ouvindo, fico com medo de ir até lá. O nó voltou na minha garganta. Você não precisava ficar com medo, eu disse. Mas minha voz traiu a firmeza que eu queria ter. Eu sei que não precisava, ele disse, mas ficava. Ficamos em silêncio por um tempo. O sol já estava alto, jogando luz amarela pela janela da cozinha, aquela luz de agosto que não tem misericórdia, mas que de manhã cedo ainda tem uma beleza honesta, ainda não virou o veneno do meio do dia, ainda é só luz, ainda ilumina sem agredir. Não vou mais, eu disse, e não estava falando das noites de varanda. Wendell assentiu. Não comemorou, não sorriu aliviado, não disse graças a Deus. Só assentiu, do jeito simples e direto que é o jeito dele quando recebe uma coisa importante. Sem festa, sem dúvida, guardando. Levantei da mesa, peguei os pratos, e foi quando estava na pia, com as mãos na água fria, que uma coisa me fisgou. Uma coisa pequena, uma coisa que eu tinha deixado de lado na confusão da noite, mas que agora, com a cabeça mais clara, voltava com peso. O menino tinha entrado no quarto do fundo, tinha dormido lá, mas antes de entrar, tinha parado no corredor. Tinha olhado para a porta fechada do quarto onde meu marido morreu e tinha dito, foi aqui que ele morreu, né? Larguei o prato na pia. Aquela pergunta, agora que eu pensava nela com mais calma, aquela pergunta não era só de quem sabia um segredo, era de quem precisava confirmar um lugar. Era de quem estava verificando uma memória. E se ele era o Wendell, se aquilo era de alguma forma o meu filho vindo de um tempo que ainda não tinha acontecido, então por que ele precisaria confirmar onde o pai tinha morrido? Wendell sabia. Wendell tinha 23 anos e sabia a história toda, sabia cada cômodo, sabia cada detalhe daquela casa, a menos que o Wendell do futuro precisasse confirmar não porque não sabia, mas porque queria ter certeza de que estava no lugar certo. Queria ter certeza de que tinha chegado na memória certa, na versão certa da sua mãe, no momento certo do passado. Aquilo me fez arrepiar de um jeito diferente, porque significava que talvez houvesse mais de uma versão, mais de um caminho, e ele tinha vindo até esse. Até o meu, até essa Neuza específica, nesse agosto específico, de propósito. Me enxuguei as mãos no pano de prato e fui até o corredor. Parei diante da porta fechada. O quarto do meu marido. 6 anos fechado. Coloquei a mão na maçaneta. A maçaneta estava fria, mesmo com o calor de agosto. Fria como fica metal, que não recebe toque faz muito tempo. Fria como coisa esquecida. Respirei fundo e abri. O cheiro que saiu foi o cheiro do tempo parado. Poeira, madeira velha, um fio de mofo que tinha chegado pela janela fechada durante alguma chuva, e embaixo de tudo isso, embaixo de tudo, como fundação, como raiz, o cheiro dele, do meu marido. Fraco, quase inexistente, quase imaginação, mas estava lá. O cheiro da pele dele, do óleo de cabelo que ele usava toda semana, daquele sabonete barato que ele comprava na venda do seu Anísio e que eu ainda não consigo cheirar numa prateleira de mercado sem precisar parar e respirar fundo. Entrei. O quarto estava como eu tinha deixado 6 anos atrás. A cama de casal, com a colcha bordada que a minha sogra tinha dado de presente de casamento, azul e branca, com flores nos cantos. Desbotada agora, mas inteira. A cômoda com o espelho oval, onde ele se barbeava toda quinta de manhã com aquela gilete que fazia mais barulho do que cortava. O retrato de casamento na parede,
Eu de vestido branco simples, ele de terno que era alugado, mas que ele usava como se fosse o mais bonito do mundo, os dois sérios demais na foto, porque o fotógrafo tinha mandado a gente não sorrir e a gente tinha obedecido. E aí ficou aquele retrato de dois jovens sérios que não representava nada do que era o nosso casamento de verdade, que era cheio de risada e discussão, e comida, e cheiro de terra e amor do tipo que não precisa de nome para existir. Me sentei na beirada da cama. A madeira rangeu. Coloquei as mãos na colcha e fiquei ali. Não chorei. Tinha chorado tanto durante a noite que o poço estava temporariamente seco. Fiquei só sentada, com as mãos na colcha bordada, dentro do cheiro parado daquele quarto, deixando os 6 anos de distância diminuírem um pouco. Notei então o que estava na cômoda. Entre o espelho e a parede, enfiado ali como coisa guardada às pressas, um envelope. Levantei, cheguei até a cômoda. O envelope estava amarelado, com a umidade de anos imprimindo manchas irregulares no papel, mas estava fechado, com fita crepe por cima da aba, o tipo que a gente usa quando não tem cola suficiente, mas quer garantir que vai ficar fechado. No envelope, em letra que eu reconheci imediatamente porque estava gravada em mim como coisa de corpo, como a forma das próprias mãos. A letra do meu marido, para Neuza, quando você estiver pronta. Fiquei olhando para aquelas palavras por um tempo que eu não sei medir. Quando você estiver pronta, ele tinha escrito aquilo, sabendo que eu não ia abrir logo. Tinha escrito, sabendo que eu ia precisar de tempo. Tinha me dado a permissão de demorar, sem transformar a demora em abandono. Aquele homem me conhecia de um jeito que, às vezes, eu acho que ele me conhecia melhor do que eu me conheço. Estava pronta? Não sabia, mas sabia que tinha aberto a porta. E abrir a porta já era mais do que eu tinha feito nos últimos 6 anos. Sentei de novo na beirada da cama. Segurei o envelope com as 2 mãos. E com cuidado, com o cuidado de quem manipula coisa frágil, coisa que pode se desfazer se a gente apertar demais, arranquei a fita crepe e abri. A carta era curta, não tinha data, não tinha início formal. Não tinha querida Neuza, ou minha amor, ou nenhum daqueles começos de carta que a gente aprende que carta precisa ter. Começava direto como ele era, sem rodeio, sem embrulho. Neuza, se você está lendo isso é porque você abriu o quarto. E se você abriu o quarto é porque alguma coisa mudou em você. Então já está melhor do que eu imaginava. Eu sei que você vai querer ficar sozinha com a dor. É o seu jeito, sempre foi. Você carrega as coisas como se pedir ajuda fosse fraqueza, como se dividir o peso fosse tirar de alguém. Não é. Você me ensinou muito, Neuza, mas nesse ponto você errou a vida inteira e eu nunca tive coragem de falar enquanto estava aqui. O Wendell precisa de você. Não do serviço que você faz, não da comida que você faz, não da conta que você paga. Precisa de você. Da Neuza que ri torto quando está nervosa, que reza em voz baixa quando acha que ninguém está ouvindo, que coloca a mão na testa da gente quando a gente está doente, mesmo quando a gente já é adulto e não precisa mais. Fica, Neuza. Não para mim, para você, para ele. Fica porque você ainda tem coisa para fazer aqui e você sabe disso, mesmo nas noites em que você tenta se convencer do contrário. Eu te amo do mesmo jeito que amei desde o primeiro dia. Não mudou. Distância não muda esse tipo de coisa. Fica, Zé. Dobrei a carta, coloquei no colo e fiquei olhando para o retrato na parede. Aqueles 2 jovens sérios que o fotógrafo tinha mandado não sorrir. Por um tempo que o sol de agosto foi medindo pela sombra que atravessou o quarto de um lado ao outro. Como você sabia? Eu perguntei para ele. Para o retrato, para o quarto, para o cheiro que estava se dissipando conforme o ar fresco entrava pela janela que eu tinha aberto sem perceber. Como você sabia que eu ia precisar disso? Ele não respondeu. Claro que não respondeu. Mas eu sentia, com aquela certeza que não é racional, que é do corpo, que é do tipo que a gente não explica, mas que também não questiona, que ele tinha sabido.
que ele tinha escrito aquela carta, sabendo que ia existir uma noite em que eu ia precisar de um motivo, e que nessa noite não ia ter ninguém acordado para me dar um. Então ele tinha deixado um guardado. Tinha deixado para quando eu estivesse pronta. E um menino descalço tinha vindo de uma estrada sem saída me dizer que eu estava chegando perigosamente perto de não estar pronta nunca. Não sei o que era Theo. Não sei se era sonho, se era visão, se era alguma coisa que a mente de mulher solitária e exausta cria quando chega no limite, ou se era de verdade o que ele diz que era. Não tenho resposta para isso, e acho que nunca vou ter, e acho que tudo bem não ter. O que eu sei é o que mudou. E o que mudou, mudou de verdade, que é o único tipo de mudança que conta. Naquela tarde, fui até o curral com o Wendell. Consertamos a cerca do lado norte. Trabalhamos lado a lado, sem falar muito, que é o nosso jeito, que é o jeito de gente que se entende sem precisar de palavra para tudo. O arame farpado, o apertador, o cheiro de poeira e esterco, e sol nas costas e mãos grossas fazendo o que mãos grossas sabem fazer. No meio do serviço, sem parar, sem me olhar, Wendell disse: "Você abriu o quarto do pai." Abri e encontrei o que precisava encontrar. Ele não perguntou o quê. Assentiu. Continuou apertando o arame. "Mãe," ele disse depois de um tempo. "Oi, que bom que você abriu." 3 palavras simples, ditas para o arame, para o capim, para o sol de agosto que estava começando a ceder para o fim do dia. Não me olhou enquanto disse. Não precisou. Eu também não respondi. Só continuei trabalhando. Mas alguma coisa dentro de mim, aquela coisa que estava seca fazia 6 anos, aquela coisa que eu tinha fechado junto com o quarto do meu marido, estava molhando, devagar, como terra que recebe chuva depois de muito tempo seco e no início não absorve, fica endurecida, repele e depois vai cedendo, vai deixando entrar, vai ficando escura de umidade, vai ficando viva de novo. O sol foi descendo. Ficou laranja, depois vermelho, depois aquele roxo quente que o cerrado tem no fim do dia, que eu nunca vi em lugar nenhum e que acho que só existe aqui, nesse pedaço específico do Brasil, onde o céu é largo demais e o horizonte não tem limite visível. Parei de trabalhar por um segundo só para olhar. Wendell parou também. A gente ficou assim, 2, mãe e filho, de frente para o pôr do sol do cerrado, sem dizer nada. E foi suficiente. Foi mais do que suficiente. Setembro chegou sem pedir licença. É assim que o tempo funciona na roça. A gente não percebe os dias passando porque cada dia é igual ao anterior na forma, mesmo que seja diferente por dentro. Acorda, chaleira, gado, cerca, almoço, gado de novo, pôr do sol, jantar, rosário, cama. A rotina tem uma crueldade gentil. Ela segura a gente quando a gente não tem mais nada para segurar. Mas setembro chegou diferente. Não no calendário, no ar. No cerrado, setembro tem um cheiro específico que quem não conhece não sabe descrever e quem conhece não consegue esquecer. É o cheiro de coisa que vai mudar. A terra ainda está seca, o capim ainda está amarelo, mas tem uma umidade nova escondida debaixo do calor, uma promessa que ainda não cumpriu, mas que já está se preparando. Os pássaros sentem antes da gente. Ficam inquietos, ficam barulhentos, ficam voando em padrões diferentes, como se estivessem reorganizando o mundo antes da chuva chegar e reorganizar por eles. Eu estava sentindo aquilo também, não a chuva, algo parecido com a chuva. Aquela sensação de que alguma coisa estava se preparando. Que o que tinha acontecido com o menino não tinha terminado naquela madrugada quando encontrei o quarto vazio e as pegadas na estrada. Que havia uma camada por baixo que eu ainda não tinha alcançado. Era uma intuição, do tipo que a mulher da roça aprende a respeitar, porque quando ignora, ela se arrepende. Foi numa tarde de quarta-feira que eu fui até o rancho esquecido. Deixa eu explicar o rancho esquecido. Faz uns 40 anos, antes de eu me casar, antes de eu me entender por gente,
A propriedade tinha um anexo. Uma casa pequena de adobe, construída pelo avô do meu marido para servir de moradia para os peões que trabalhavam na colheita. Ficava a uns 2 quilômetros da casa principal, no fundo da propriedade, onde o cerrado vai fechando e o terreno vai caindo em direção a um riacho que só tem água metade do ano. Quando os peões foram embora, quando a mecanização foi chegando e o trabalho braçal foi ficando menos necessário, a casa foi sendo abandonada. O meu marido falava às vezes que ia reformar, que ia usar para guardar equipamento, que ia fazer alguma coisa com aquilo, mas nunca foi. A vida foi engolindo os planos, como a vida faz. Eu não ia lá fazia mais de 10 anos. Naquela tarde de quarta, eu fui sem planejamento. Saí para ver o gado no pasto do fundo, e meu passo foi me levando, como se minha perna soubesse antes de mim que era para lá que eu precisava ir. O sol estava grosso, aquele sol de setembro que já tem dentro dele a promessa do peso que vai virar quando a chuva não vier logo. E o capim estorninho estava alto dos 2 lados do caminho, roçando na minha calça, fazendo aquele barulho seco que parece sussurro de coisa que não tem boca. Quando a casa apareceu entre o cerrado, eu parei. Não tinha esperado encontrá-la assim. Na minha memória, ela era apenas ruína. Parede caída, telhado sumido, porta comida pelo cupim. Mas o que estava na minha frente era diferente. As paredes de adobe ainda estavam de pé, grossas e cinzentas como sempre foram. O telhado tinha cedido numa extremidade, mas ainda cobria boa parte da estrutura. A porta, aquela porta de madeira escura que eu lembrava do tempo em que os peões moravam lá, estava fechada, não encostada, fechada, como se alguém tivesse puxado por dentro. Fiquei parada, olhando para aquela porta fechada por um tempo que eu não sei medir, com o sol batendo nas minhas costas e o barulho do cerrado ao redor. Os insetos, um pássaro distante, o vento baixo no capim, e aquela sensação no meio do peito que não era bem medo e não era bem curiosidade. Eram as duas coisas misturadas, que quando se misturam, criam uma terceira coisa, que não tem nome, mas que a gente conhece bem. A coisa que faz a gente continuar andando quando toda a lógica manda parar. Continuei andando. Cheguei até a porta, coloquei a mão na madeira. Estava quente do sol, mas havia outra coisa debaixo do calor do sol. Uma vibração pequena, quase imperceptível, como quando a gente coloca a mão na parede e sente o encanamento correndo por dentro. Não era barulho, era presença. Empurrei. A porta abriu com um rangido comprido, daquele rangido de madeira que trabalhou muito e está cansada, que é diferente do rangido de madeira nova. É mais fundo, mais resignado, como gemido de coisa que cedeu porque não teve escolha. O interior estava no escuro, não o escuro absoluto. Havia luz entrando pelo lado do telhado que tinha cedido, um retângulo de céu aberto que jogava uma coluna de luz poeirenta no meio do cômodo. E nessa luz, a poeira dançava como sempre dança, como se tivesse vida própria, como se o ar fosse cheio de coisas invisíveis que só ficam visíveis quando a luz pega do jeito certo. Entrei. Cheiro de terra, de adobe, de madeira velha, de cerrado fechado do lado de fora. O chão de terra batida duro como concreto de tanto ano sem chuva. Uma janela do lado esquerdo fechada com uma tábua pregada por fora. E no canto do fundo, no canto que a coluna de luz não alcançava, no canto que ficava na sombra completa, havia algo que eu não tinha visto de imediato, porque meu olho tinha ido primeiro para a luz, como o olho sempre vai. Uma cama, pequena, de madeira simples, daquelas de ripas cruzadas que os mais velhos ainda fazem, com um cobertor dobrado em cima, desbotado, mas limpo. Limpo. Aquilo me parou. Cobertor limpo em casa abandonada há décadas. Cobertor dobrado com cuidado, com as pontas alinhadas, do jeito que se dobra cobertor que vai ser usado de novo, não jogado, não caído, não comido por bicho,
dobrado. Me aproximei. Havia embaixo da cama, visível porque o pé da cama estava quebrado de um lado e o colchão fininho tinha escorregado. Uma caixa de madeira, uma caixa pequena, do tamanho de caixa de sapato, com a tampa fora do lugar. Me abaixei, puxei a caixa. Abri. Dentro havia 3 coisas. A primeira era uma fotografia. Preto e branco, desbotada com as bordas onduladas de umidade. Mostrava uma mulher jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, sentada numa cadeira de madeira com uma criança no colo. A mulher tinha o cabelo preso, rosto sério, aquele sério de fotografia antiga em que ninguém sorria porque fotografia era coisa séria. A criança, um menino pela roupa, estava olhando não para a câmera, mas para alguma coisa fora do quadro, com uma atenção concentrada que dava ao rosto pequeno uma expressão quase adulta. Virei a foto. No verso, em letra miúda e antiga, Severina e o menino, 1962. A segunda coisa era um terço, de madeira escura com a cruz tão surrada que mal dava para ver o Cristo entalhado. O fio que prendia as contas estava partido em 2 lugares e remendado com linha de costura. Aquele remendo que a gente faz quando não quer jogar fora, mas não tem como consertar direito. A terceira coisa era um caderno, pequeno, de capa preta, com o elástico que segurava as páginas ressecado e partido. Peguei com cuidado. O papel estava frágil, amarelado, do tipo que desmancha nas bordas quando a gente segura com pressão. Abri na primeira página. A letra era irregular, de quem aprendeu a escrever tarde ou aprendeu sozinho, mas era legível. E as primeiras palavras me fizeram sentar no chão de terra batida daquela casa abandonada, sem perceber que estava sentando. Meu nome é Severina. Escrevo isso aqui porque não tenho mais ninguém para contar. Meu menino foi embora e eu fiquei. Dizem que foi melhor assim. Eu não acredito. Nunca vou acreditar. Mas escrevo, porque escrever é a única coisa que faz o dia passar sem que eu precise morrer dentro dele. Parei, respirei, continuei. O caderno de Severina tinha 43 páginas escritas. Li ali mesmo, sentada no chão, com a coluna de luz poeirenta se movendo devagar, enquanto o sol ia andando lá fora e a sombra do cerrado ia crescendo pela janela tampada. Li sem parar, sem levantar, sem notar que o tempo estava passando, porque aquilo que estava escrito naquelas páginas amareladas me prendia de um jeito que não era simples curiosidade. Era reconhecimento. Era a sensação de estar lendo alguma coisa que eu poderia ter escrito. Severina tinha sido peoa naquela propriedade no início dos anos 60. Viera do Piauí com o marido e o filho pequeno, o menino da fotografia, fugindo da seca que tinha secado o que restava de esperança naqueles anos terríveis do Nordeste. Tinha trabalhado na roça, tinha vivido naquela casa de adobe, tinha plantado uma horta do lado de fora que o cerrado tinha engolido faz tempo. O marido tinha morrido de febre numa quinta-feira de março. E então a história começava a ficar pesada. O filho, ela nunca escrevia o nome, só chamava de meu menino, tinha adoecido na sequência. Febre alta, convulsão, o médico mais próximo ficava a 2 dias de viagem. Ela tinha passado 7 dias e 7 noites acordada ao lado do filho, fazendo chá de erva que uma velha do vilarejo tinha ensinado, rezando rosário atrás de rosário, barganhando com Deus e com todo santo que conhecia. O menino tinha sobrevivido. Mas na 10ª página do caderno, numa entrada que não tinha data, Severina escrevia: ele sarou, mas ficou diferente. Ficou quieto demais. Ficou com aquele olhar de longe que eu não reconheço. A velha Quitéria disse que ele voltou com mais do que tinha ido, que quem passa perto da morte volta com uma camada a mais. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu só sei que meu menino às vezes me olha como se soubesse de coisas que eu não sei. Às vezes me olha como se estivesse me avisando de alguma coisa que eu não estou enxergando. Levantei os olhos do caderno, olhei para o canto da sombra.
O coração estava batendo diferente, não rápido, não desesperado, mas profundo. Aquele batimento que a gente sente quando alguma coisa grande está se encaixando. Voltei para o caderno. Nas páginas seguintes, Severina escrevia sobre o cotidiano, o trabalho, a saudade do Piauí, as dificuldades de criar filho sozinha no Cerrado goiano. Mas em algumas entradas que vinham sem avisar no meio do cotidiano, ela voltava para o assunto do menino. Hoje, ele me disse que eu não precisava ter medo de ficar só, que ele ia sempre voltar. Perguntei como ele podia saber isso. Ele disse que sabia, porque já tinha visto. Eu perguntei visto onde. Ele não respondeu. Ficou só me olhando com aquele olhar velho no rosto novo. Mais pra frente. Meu menino tem 6 anos hoje. Fiz um bolo de fubá com o pouco de açúcar que tinha. Ele comeu um pedaço pequeno e depois ficou na porta olhando para o cerrado por 1 hora. Eu fui até ele e perguntei o que ele estava vendo. Ele disse, estou olhando para o que vai vir. Perguntei o que ia vir. Ele disse, a chuva. O céu estava limpo. 3 dias depois, choveu. E mais para frente ainda, numa entrada que a letra estava diferente, mais trêmula, mais apertada, como letra de quem escreve com a mão que não é a principal ou com a mão de quem está com febre. Ele veio até mim hoje de madrugada. Sentou na minha cama. Me disse que ia ter um dia difícil, que eu ia querer desistir, que quando esse dia chegasse eu precisava lembrar de uma coisa. Eu perguntei o quê? Ele disse que eu já tinha passado pela coisa mais difícil e tinha ficado de pé. Que desistir, quando a coisa difícil já passou, seria a maior perda. Eu perguntei quando ia ser esse dia. Ele disse que não sabia o dia exato, só sabia que ia acontecer, e que quando acontecesse, ele não ia poder estar lá do lado, mas que ia estar do único jeito que podia. Eu não entendi. Ainda não entendo. Mas escrevi aqui para não esquecer. Cheguei na última página. A última entrada não tinha data como a primeira. Era curta. Apenas 3 linhas, mas as 3 linhas me pegaram de tal jeito que eu precisei fechar o caderno e ficar por um tempo com ele fechado no colo, respirando o ar quente e empoeirado daquela casa, antes de conseguir continuar. Meu menino foi embora hoje. Tinha que ir. A vida chama a gente de volta para onde a gente precisa estar. Eu aprendi com ele uma coisa que vou levar até o fim. Quem a gente ama nunca vai embora de verdade. Eles só mudam de jeito de estar perto. E às vezes, quando a gente mais precisa, eles acham um jeito de voltar. Mesmo que seja por pouco tempo. Mesmo que seja de um jeito que a gente não entende. Obrigada, meu menino. Obrigada por ter ficado enquanto ficou. Fiquei dentro daquela casa até o sol começar a ceder. Fiquei com o caderno no colo, a fotografia na mão, o terço enrolado nos dedos, como eu enrolo o meu próprio rosário quando preciso de alguma coisa para segurar. Olhei para a fotografia de novo. A mulher séria. O menino olhando para fora do quadro. Olhei para o menino. E o frio voltou. Não o frio de medo. Era diferente. Era o frio de reconhecimento. O frio de quando a gente vê uma coisa que sabia, mas não sabia que sabia. E ver transforma o saber vago em certeza. Aquele menino da fotografia. O jeito de olhar. O rosto pequeno com a expressão adulta. A atenção concentrada em algo fora do quadro. Em algo que os outros não estavam vendo. Era o Theo. Não era parecido com o Theo. Era o Theo. A mesma boca, o mesmo nariz, os mesmos olhos fundos que eu tinha tentado durante dias convencer a mim mesma que eram apenas semelhantes a alguma coisa que eu conhecia. Não eram semelhantes. Eram iguais. Um menino que tinha aparecido naquela estrada 60 anos depois de ter sido fotografado no colo de uma mulher, que tinha passado pelo mesmo tipo de noite escura que eu estava passando. Que tinha dito para a mãe que ela não precisava ter medo de ficar só. Que tinha dito que ia sempre voltar. Que tinha aparecido na minha estrada descalço e quieto e cheio de saber que criança não tem direito de ter.
e que tinha me dito num quarto escuro, com uma marca no braço que era a marca do meu filho: dessa vez não me deixa. O segundo momento de alta tensão não foi barulho, foi silêncio. Foi o silêncio que caiu quando eu levantei do chão, guardei a fotografia e o caderno com cuidado dentro da caixa, peguei o terço de Severina, aquele terço remendado com linha de costura, e botei no meu bolso junto com o meu. Foi o silêncio quando saí da casa de adobe e olhei para o cerrado ao redor. O sol estava indo embora. Aquele laranja profundo de setembro que é diferente do laranja de agosto, tem dentro dele outra promessa. Tem a chuva chegando por trás, tem o cheiro de terra que vai umedecer, tem o peso de coisa que vai mudar de verdade. E no meio daquele silêncio, no meio daquele pôr do sol de setembro, no meio do cerrado, de frente para a casa de adobe, onde Severina tinha sobrevivido ao que achava que não ia sobreviver, eu ouvi uma voz baixa, distante, como quem fala de dentro do cerrado fechado, como quem fala de dentro do tempo em vez de dentro do espaço. Não era palavra, era som. Era o som de criança que murmura enquanto brinca sozinha, aquele murmúrio sem destinatário que a criança faz quando está no mundo dela, quando o mundo dela é o único mundo que existe. Fiquei parada, olhei para o cerrado. Não havia ninguém, mas o som estava lá. Durou talvez 10 segundos, talvez menos. Depois o vento veio. Um vento diferente, mais úmido, vindo do norte, o vento que precede a chuva. E o som se foi com ele. Fiquei parada mais um tempo, com o coração batendo fundo e as mãos segurando a caixa de madeira com mais força do que precisavam. Depois respirei e disse em voz alta, para o cerrado, para o pôr do sol, para Severina que não estava mais lá, para o meu marido que não estava mais em lugar nenhum que eu pudesse alcançar, para o Theo que talvez nunca tivesse sido só o Theo. Tô aqui. Não vou a lugar nenhum. O vento respondeu do único jeito que o vento sabe responder. Balançou o capim e começou a chover. A chuva de setembro não pede licença. Chega de uma vez, grossa e quente, daquele jeito que o cerrado tem de receber o que esperou o ano todo. Sem cerimônia, sem gradação, do seco pro encharcado num instante só. Eu fui para casa debaixo daquela chuva, abraçada na caixa de madeira de Severina, encharcando do cabelo a sandália, sem correr. Não tinha motivo para correr. A chuva estava me lavando de um jeito que eu precisava ser lavada. Wendell estava na varanda quando eu cheguei. Me viu chegar encharcada, abraçada na caixa, o cabelo colado no rosto. Não perguntou nada. Só foi buscar uma toalha. Sentamos na mesa da cozinha. Eu me enxugando, ele esquentando café e eu contei. Mostrei a fotografia, mostrei o caderno. Deixei ele ler as partes que eu tinha marcado com o dedo antes de sair da casa de adobe. Wendell leu devagar. Quando terminou, ficou um tempo olhando para a fotografia. Mãe, ele disse por fim. Eu sei, eu respondi. É ele, é ele. Silêncio. A chuva batia no telhado com aquele ritmo que parece conversa. Ora mais forte, ora amainando, como se o céu estivesse respirando. O que você acha que é? Wendell perguntou. Não estava duvidando. Estava genuinamente perguntando, do jeito de quem quer entender, mas aceita que talvez não haja entendimento completo. Fiquei pensando antes de responder. Acho que é o que precisa ser, eu disse por fim. Não sei o nome, não sei a explicação. Sei que uma mulher chamada Severina quase se perdeu num rancho de cerrado em 1962 e que um menino apareceu para ela e ficou do jeito que podia ficar. E sei que 60 anos depois a mesma coisa aconteceu comigo. Você acha que ela também tinha pensado em desistir? Acho que sim. Acho que é por isso que ele foi até ela primeiro. Wendell olhou para a janela. A chuva escorria pelo vidro em linhas tortas. Então ele fica fazendo isso, Wendell disse baixinho. Fica aparecendo para quem precisa. Ou, eu disse, a gente chama ele sem saber. A gente fica tão perto do limite que algo responde. Meu filho ficou quieto com aquilo. Eu também fiquei.
Naquela noite, antes de dormir, fui até o corredor. Parei na frente do quarto do meu marido. A porta estava aberta. Eu tinha deixado aberta desde aquela manhã e ia continuar deixando. Entrei, acendi a luminária pequena da cômoda. Sentei na beirada da cama pela segunda vez. Peguei a carta do bolso. Tinha carregado comigo o dia todo sem perceber. Li de novo. Fica, Neuza. Não para mim, para você, para ele. Dobrei com cuidado. Guardei dentro do caderno de Severina, entre as páginas do meio, como duas histórias que precisavam ficar juntas. Peguei os 2/3, o meu e o de Severina, e os coloquei juntos na cômoda, ao lado do retrato de casamento. Aqueles 2 jovens sérios que o fotógrafo não tinha deixado sorrir. Olhei para eles por um tempo. Eu sei que você sabia, eu disse para ele, e eu sei que de algum jeito você mandou ajuda, do único jeito que ainda podia mandar. Apaguei a luminária. E pela primeira vez em 6 anos, dormi naquele quarto. Nos dias que seguiram, a vida voltou a ser o que a vida é. Gado, cerca, chaleira, almoço, pôr do sol, mas com uma diferença que é pequena e enorme ao mesmo tempo. Eu estava dentro desses dias, não sobrevivendo por fora deles, não os atravessando como quem atravessa água funda, segurando a respiração. Estava dentro, presente, com os pés no chão vermelho e os olhos abertos. Fui até o vilarejo numa manhã de terça e perguntei para Dona Raimunda, que tem 78 anos e sabe de tudo que já aconteceu num raio de 50 quilômetros, se ela conhecia o nome Severina. Uma peoa do Piauí, anos 60, que tinha vivido no rancho do fundo da minha propriedade. A velha ficou quieta um tempo, remexendo na memória como quem revira a gaveta antiga. Severina, ela repetiu, Severina do menino quieto. Meu coração deu um salto. A senhora conheceu? Não cheguei a conhecer bem. Eu era moça ainda, mas todo mundo sabia dela. Mulher forte, veio do Piauí com o marido e o marido morreu cedo. Dona Raimunda parou. O menino era estranho. Todo mundo falava. Não do jeito ruim, do jeito de quem nasce com um dom que os outros não têm. Diziam que ele sabia de coisa antes de acontecer, que aparecia quando alguém estava precisando sem ter sido chamado. O que foi deles? Eu perguntei. Severina ficou uns anos depois que o menino cresceu e foi embora. Morreu aqui mesmo, está enterrada no cemitério da Boa Morte. Ela me olhou com aqueles olhos miúdos de velha que viu muito. Por que você está perguntando isso? Fiquei quieta um segundo. Encontrei o caderno dela no rancho velho, eu disse. Fui devolver onde ela merecia ficar. Dona Raimunda assentiu devagar, como quem aceita uma explicação que sabe que é só parte da verdade, mas respeita que a outra parte não é para ser dita em voz alta no balcão de uma venda. E o menino? Eu perguntei. Sabe o nome dele? A velha pensou. Teodoro, ela disse, mas todo mundo chamava de Theo. Fui ao cemitério da Boa Morte numa tarde de sol. Encontrei a lápide de Severina no canto mais antigo, entre cruzeiros de madeira já apodrecidos e pedras sem nome. A lápide era simples. O nome, o ano de nascimento no Piauí, o ano de morte no Cerrado Goiano, sem verso, sem epitáfio, sem flor de plástico. Ajoelhei na terra. Coloquei o terço remendado sobre a pedra. Eu entendi o recado, eu disse baixinho. E obrigada por ter mandado. O vento mexeu no capim ao redor. Fiquei ali um tempo de joelhos na terra vermelha, com o sol de setembro nas costas e o cheiro de terra molhada ainda no ar da chuva de dias atrás. Não rezei nenhuma reza com forma. Fiz aquela reza sem forma que a gente faz quando a gratidão é grande demais, para caber em palavra organizada. Aquela reza que é só sentimento em direção ao alto, que Deus entende mesmo sem tradução. Quando levantei, me sacudi a terra dos joelhos e fui embora. Tem coisa que eu ainda não sei. Não sei o que era Theo. Se era visão, se era graça, se era o cerrado fazendo o que o cerrado às vezes faz com gente que está sozinha demais e perto demais do limite. Não sei se Severina teve a mesma noite que eu tive.
Se ela também acordou de madrugada e encontrou o quarto vazio e as pegadas na estrada. Não sei se meu marido sabia, quando escreveu aquela carta e enfiou atrás do espelho, que ela ia ser encontrada exatamente quando foi encontrada. Ou se Deus é mais preciso do que a gente acredita quando está no fundo do poço, achando que ninguém está medindo nada. O que eu sei, o que eu posso contar com a mesma certeza com que conto o gado toda manhã, com que sei o cheiro da chuva antes de ela chegar, com que reconheço o barulho do vento que vai ser temporada daquele que só está de passagem, é o que ficou. Ficou eu, ainda aqui. Ainda de pé na terra vermelha desse cerrado que me adotou quando eu vim jovem e não me soltou mais. Ficou o Wendell, que dorme no quarto dele sem medo de acordar e não me encontrar na varanda. Ficou o quarto aberto, com os 2/3 na cômoda e a carta do Zé guardada dentro do caderno de Severina. Ficou a certeza, não a certeza de quem entendeu, mas a certeza de quem aceitou, de que tem coisa que a gente não precisa entender para respeitar, que o mistério não é buraco onde a fé cai, é o chão onde ela anda, e ficou uma coisa pequena que eu não contei para ninguém ainda. Na manhã, depois da chuva de setembro, quando fui até o curral fazer a contagem do gado, passando pela estrada de terra que estava vermelha e úmida, parei no lugar onde o Theo tinha aparecido naquele dia de agosto. O chão estava limpo, liso de chuva. Mas na beira da estrada, onde o capim começa, havia uma coisa que não estava lá antes. Uma muda pequena, de árvore. Não sei de que espécie. As folhas eram pequenas e escuras e brilhantes, do tipo que o cerrado cria às vezes em lugares onde ninguém plantou. Como se a terra decidisse por conta própria que aquele lugar merecia alguma coisa verde. A muda estava plantada. Não nascida por acaso, não brotando do chão em ângulo de coisa que chegou com o vento. Plantada. Com a terra ao redor revirada e recomposta do jeito que a gente faz quando planta de propósito. Com cuidado, com a intenção de que fique. Fiquei olhando para ela por um tempo. Depois me abaixei, coloquei a palma da mão na terra ao redor da muda e senti o que a terra guarda logo depois da chuva. Aquele calor úmido que é o calor de coisa viva, de coisa que está crescendo, de promessa que ainda não se cumpriu, mas que já começou. Me levantei, fui cuidar do gado e na volta de passagem parei de novo. Só para ver se ainda estava lá. Estava. E isso foi suficiente para mais um dia, que é tudo que a gente precisa, no fim. Um motivo que caiba num dia, um sinal pequeno que diga, ainda vale a pena, uma muda plantada por mão que não se vê, num lugar que precisava de alguma coisa verde. A vida na roça ensina isso se a gente deixar, que o cerrado não morre no seco, ele espera. Guarda o verde lá no fundo, nas raízes que vão mais fundo do que qualquer seca consegue chegar. E quando a chuva vem, e a chuva sempre vem, ele não hesita. Abre tudo de uma vez, como se nunca tivesse parado de acreditar.